TCV censura o programa da ADECO. O programa Defesa do Consumidor, de 28 de junho, não foi emitida pela televisão de Cabo Verde, alegando que o conteúdo do programa briga com o Código Eleitoral vigente. Qual a posição da ADECO? Em primeiro lugar, convém dizer que a ADECO entregou o programa na delegação da TCV quarta-feira à tarde e o programa era para ser transmitido na quinta-feira à noite. Constatamos que o programa não foi emitido. Até fiz tentativas de contactar a Televisão Nacional para saber o que é que se passava. No dia seguinte, tive acesso a um e-mail da direção da televisão, indicando que o programa contrariava, obrigava com duas alíneas do Código Eleitoral, mas não indicou qualquer afirmação, qualquer facto nesse programa que de facto justificava ou que de facto brigava com o Código Eleitoral. Isto é, foi uma análise na generalidade. Na resposta de imediata, exigimos a reposição do programa, pois não concordamos com esse posicionamento da Televisão Nacional. É um programa claramente da responsabilidade da ADECO. Não há qualquer propaganda política, não há emissão de meras opiniões. Aí são afirmações verdadeiras, verídicas. E esta situação causou prejuízos à ADECO. Eu queria dizer que a alegação apresentada pela TCV tanto pode servir para inviabilizar a emissão até de uma oração, de uma cantiga de embalar. Isto é, não há concretização e não se pode trabalhar dessa forma. A direção da ADECO ainda não se reuniu para o efeito, mas vamos exigir a reposição do programa, vamos divulgar o programa pelos meios que forem necessários e analisar as implicações deste facto. Realmente é lamentável que uma situação dessas tenha acontecido. Se o programa aborda questões genéricas, mas da lei, citamos a lei da defesa do consumidor, e é aplicável a todos os candidatos, logo não vemos como é que esse programa poderia, eventualmente, favorecer um ou outro candidato. É uma situação absurda. Eu penso que houve excesso de zelo da direção da Televisão Nacional. Não é a primeira vez que a TCV tem este tipo de atitude. Aconteceu em janeiro, onde a ADECO fez uma queixa ao Ministro dos Assuntos Parlamentares que tutela a Rádio e Televisão de Cabo Verde, com conhecimento da Direção-Geral das Comunicações. O que a ADECO pretende fazer para pôr cobre a este tipo de situação? Olha, nós vamos enfrentar a situação pelos meios que forem necessários. Se as autoridades nacionais forem incapazes de resolver, e têm demonstrado incapazes de resolver atempadamente as situações, iremos recorrer a organismos internacionais, e que não seria novidade alguma. Mas é uma questão de princípio. Uma associação de consumidor que promove a cidadania, por uma questão de princípio, não deve sujeitar-se a situações do género. Realmente, ainda na semana passada, enviamos a segunda nota ao Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, que tutela a questão da comunicação social do Estado, para pronunciar sobre a queixa da ADECO. E mais, devo dizer que, infelizmente, tem acontecido com a comunicação pública uma série de episódios desde 2005. Houve altura que nós, até para podermos retomar o programa da ADECO, tivemos que, inclusive, recorrer ao Supremo Tribunal. Não é aceitável, porque a responsabilidade de educação, formação e defesa do consumidor é do Estado e, em particular, da própria Televisão Nacional e da Rádio Nacional. E, neste caso, nós não aceitamos que não podemos ficar passivos perante uma situação como esta. Por outro lado, queria dizer, estamos numa altura de eleições e é a altura propícia para se resolver problemas do género. Senhor Presidente, as eleições autárquicas de 1 de julho ocorreram normalmente. Agora é trabalhar para que as promessas sejam cumpridas. O que espera do poder autárquico no que se concerne à proteção dos consumidores?
Eu penso que foi positivo a atuação da ADEC em trazer para a agenda das autárquicas a questão do consumo. Notei que algumas candidaturas passaram a incluir na sua agenda a questão do consumo. Constatei isso, quer em discursos, quer em programas que saíram posteriormente. Houve, em alguns casos, mudanças radicais. Infelizmente, a Televisão Nacional fez um péssimo serviço à DEC ao não emitir o programa que foi censurado, porque esse programa, de certo, iria levar que outras candidaturas assumissem as suas responsabilidades perante a questão da defesa de consumidores. E também iria, simultaneamente, conscientizar os cidadãos e eleitores das suas responsabilidades, apelando que, de facto, os candidatos mais renitentes incluíssem na agenda a questão do consumo. Que há até um grande favor que estamos a fazer às candidaturas, a todas as candidaturas.